estou seguro, sei que posso me abrigar quando eu precisar de proteção. Teu socorro sempre a mim virá, toda vez que eu a te clamar. Mas se no deserto eu não ouvir a tua voz, eu me lembrarei das palavras que o Senhor já me falou. Está escrito, sou mais que vencedor. Está escrito, Deus ao meu lado está. Está escrito que Ele me ama e que jamais me deixará. Está escrito, Deus é meu provedor. Está escrito, nada me faltará. Está escrito que Ele me ama e que jamais me deixará. Na tua palavra eu sei que posso confiar quando eu precisar de direção. Nela estou seguro, sei que posso me abrigar quando eu precisar de proteção. Teu socorro sempre a mim virá, toda vez que eu a te clamar. Mas se no deserto eu não ouvir a tua voz, eu me lembrarei das palavras que o Senhor já me falou. Está escrito, sou mais que vencedor. Está escrito, Deus ao meu lado está. Está escrito que Ele me ama e que jamais me deixará. Está escrito, Deus é o meu provedor. Está escrito, nada me faltará. Está escrito que Ele me ama e que jamais me deixará. Bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Sou o pastor Telmo Noé Emerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atuando aqui na cidade de Londrina, e desejo que a paz do nosso Deus esteja com você. Nos reunimos virtualmente em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Gostaria de saudá-los com a palavra dos Salmos para este dia, que é o Salmo 65, os versículos 9 a 13, e eu faço essa leitura na linguagem de hoje. E diz assim: Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas, amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade! Por onde passas, há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Com essas belas palavras do Salmo 65, eu saúdo vocês
E nós, diante desse Deus tão bondoso, que faz cair chuva sobre a terra e dá a produção também para o alimento tão necessário para a vida, diante desse Deus que é santo e bom, nós também confessamos os nossos pecados. Eu convido então para a oração. Querido e amado Deus, muito obrigado que Tu semeaste no nosso coração a Tua santa palavra pela ação do Espírito Santo. Obrigado que esta palavra é maravilhosa, transformou e transforma vidas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não demos a ela a devida acolhida e por isso perdemos qualidade de vida. Seguimos por um caminho que não Te agrada e, consequentemente, sofremos as consequências. Querido Deus, perdoa todos os nossos pecados. Pedimos que Tu trabalhes no solo da nossa vida para que a Tua palavra venha frutificar e alegrar não só a Ti e a nós, mas também as pessoas que conosco interagirem. Vem também falar a nós nesse dia, que Tu, Senhor, nos ilumines pelo Teu Espírito e nos conduzas na reflexão para que a Tua palavra alcance os objetivos que Tu queres. Que Tu fales a nós e que tenhamos ouvidos atentos à Tua voz e corações abertos a receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Texto do Evangelho para hoje, um texto bem conhecido, do livro de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e depois os versículos 18 a 23. Então, Mateus 13, 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em-lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. São palavras do nosso Senhor, palavras muito conhecidas. Quantas mensagens nós já ouvimos sobre este texto bíblico? Parece até que ele não tem mais nada a nos dizer. Mas será que é assim? Eu creio que a palavra de Deus se renova e nos traz coisas maravilhosas todas as vezes que nós meditamos sobre ela, mesmo que seja um texto muito conhecido.
O Espírito Santo nos traz novas compreensões que nos ajudam a entender a sua palavra de um jeito novo. E isso é igualmente importante, Deus nos faz recordar valores essenciais para a vida. Não precisa ser sempre algo novo, pois há coisas no fundo do baú que são verdadeiros tesouros para a nossa vida, para a nossa história, para os nossos dias. Como é bom a gente poder meditar na palavra do Senhor. Logo no início do texto, nós notamos que Jesus sai de casa e assenta-se à beira-mar. Uma multidão tão grande se achega a ele que ele tem que se afastar um pouco. E ele entra num barquinho. E dali, assentado, ele fala à multidão que fica na praia, escutando o que Jesus tem a falar. E eu fiquei pensando quantos pregadores ficariam entusiasmados com uma pregação onde tem tanta gente assim reunida para o ouvir. Porque nós, seres humanos, ficamos muito animados com números. Nós ficamos animados com multidões. Mas o que faz Jesus? Ele fica de pé e eleva a sua voz? Ele usa um tom emocional para conquistar mais gente ainda? Não. Ele se assenta e calmamente conta uma parábola. Jesus não se ilude com multidões, pois ele bem conhece o coração humano que uma hora pode aplaudir e em outro momento pode pegar pedras para tirar. Jesus nem ao menos conta uma história que vai animar as pessoas a o seguirem. Mas ele fala uma parábola que, em última análise, chega a ser até algo que desanima, dependendo da ótica que nós a lemos. Porque, se você prestou bem atenção, apenas 1/4 das pessoas que ouvem a pregação da palavra de Deus são um bom solo, onde ela vai crescer. Jesus conta uma parábola ao povo. A palavra parábola vem do grego, para, ao lado, balém, jogar. Literalmente, uma parábola significa jogar ao lado. Nós traduziríamos como fazer uma comparação. Ele compara a palavra de Deus com a semente e o nosso coração com um tipo de solo. Para nós, uma comparação muito simples, porque nós lemos a explicação, mas os ouvintes não entenderam bem o que Jesus estava dizendo. Como nós somos afortunados. Vamos então, a partir da explicação de Jesus, meditar um pouco sobre essa palavra e ver o que ela nos fala para os nossos dias. Jesus diz que um semeador saiu a semear. Naturalmente, Jesus estava falando para dentro de uma realidade agrícola. Seus ouvintes entendiam a imagem que ele trazia. E o que fazia este agricultor? Ora, a terra era arada por ele. E ele, como semeador também, passava ali, lançando as sementes. Diz Jesus que uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Interessante que este caminho era uma faixa de terra de cerca de 3 metros de largura, por onde o agricultor passava para lançar as sementes. A gente ia dizer hoje que é o caminho da roça. Naturalmente que era uma terra dura, pois era constantemente pisada nas idas e vindas. Era, por assim dizer, também uma área pública, porque não só o agricultor passava por ali, mas outras pessoas que não tinham relação com a plantação. Nos diz, por exemplo, Mateus, no próprio livro de Mateus, no capítulo 12, que os discípulos passavam pelos campos colhendo espigas de milho para comer. Ou seja, passavam por este caminho da roça. As sementes que ali caíam nesse solo duro, elas não vingavam, não iriam dar frutos. Mas então, por que o agricultor jogava ali as sementes? Na verdade, o ato de lançar as sementes é bem interessante. E diz que, ao lançar, algumas caíram. Podia ser que os semeadores não eram assim tão bons
em lançar as sementes, ou porque havia algum vento que jogava as sementes para o caminho de chão batido. Algumas sementes eram pisadas pelos caminhantes e outras eram comidas pelos passarinhos. O semeador aqui bem pode ser o próprio Jesus, que saiu a semear. Hoje o semeador é cada um de nós. E a gente pensa, mas o que eu devo semear? Ora, devemos semear o Evangelho. Nós não temos que inventar a roda, simplesmente devemos semear as boas sementes. E aqui eu quero dizer, devemos semear o Evangelho sem ficarmos avaliando sobre o tipo de solo que nós estamos semeando, se é um solo bom ou ruim. Isto não nos compete fazer. Ou seja, eu não devo pensar, não adianta eu semear a palavra de Deus naquele coração, pois é chão batido, ali não vai produzir nada. Ou este outro solo é que é bom, ali eu vou falar de Deus e vai ter muitos frutos. Porque Deus, irmãos, pode trabalhar o solo duro de um coração e torná-lo fértil. E aquele solo, aquela vida, aquela pessoa que nós achamos ser mais propensa a receber o Evangelho, de repente, não era assim um solo tão bom. Semeemos a palavra de Deus em todos os momentos, em todos os lugares. Nós podemos ficar surpresos com as coisas bonitas que vão aparecer. Tem uma história que é bem conhecida, também gosto muito dessa história, e nos serve como uma ilustração para o que eu quero dizer. É a história de um homem que morava numa cidade grande e ele trabalhava numa fábrica. Todos os dias ele viajava cerca de 50 minutos de ônibus para poder ir ao seu trabalho. E no ponto seguinte ao dele, sempre entrava uma senhora já idosa que procurava sentar na janela. Ela abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus. A cena sempre se repetia. E um dia, curioso, o homem perguntou-lhe o que ela jogava pela janela. Ela disse, eu jogo sementes. Mas sementes? Sementes do quê? Ele perguntou. Ora, semente de flores. É que eu olho para fora e a estrada é tão vazia. Eu gostaria de poder viajar, vendo flores coloridas por todo o caminho. Imagina como isso seria bom. Mas as sementes caem no asfalto, senhora. São esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos. A senhora acha mesmo que essas flores vão nascer aí, na beira da estrada? Ah, eu acho sim, meu filho. Mesmo que muitas se percam, algumas acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar. O homem desceu logo adiante, achando que a senhora já estava meio caduca. E o tempo passou. E um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto ao olhar para fora e ver as flores na beira da estrada. Muitas flores. A paisagem estava colorida, perfumada, linda. O homem lembrou-se da velhinha, procurou-a pelo ônibus e acabou perguntando para o cobrador, que conhecia todo mundo. A velhinha das sementes? Pois é, morreu de pneumonia no mês passado. O homem voltou para o seu assento e ficou pensativo. No banco da frente, uma garotinha apontava pela janela, entusiasmada. Olha, pai, que lindo! Quanta flor pela estrada! Então o homem entendeu o que aquela senhora tinha feito. Mesmo não estando ali para contemplar as flores que ela tinha plantado, ela deixou outras pessoas felizes. E no dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se numa janela e tirou um pacotinho de sementes do bolso e começou a lançá-las. Nós devemos ser como esta senhora da história. Nós não somos chamados a avaliar o solo, mas a lançar as sementes do Evangelho. Muitas vezes nós vemos os frutos daquilo que nós plantamos, mas pode ser até que não vejamos as flores, porque podemos morrer antes. Contudo, outras pessoas se alegrarão. Mais importante ainda, Deus se alegrará. E vejam, isso é muito importante.
nós não somos chamados a ficarmos abatidos pela colheita. Não está em avaliação aqui a capacidade do semeador. Ele simplesmente lança as sementes. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Às vezes nós nos culpamos porque a semente não vingou. Não nos preocupemos e nem nos culpemos. A culpa de forma alguma é nossa. Quem dá o crescimento, ou seja, quem converte a pessoa é o Espírito Santo e não sou eu e nem é você. Graças a Deus que é assim. Por isso eu diria até, não se preocupe com 1000 estratégias para lançar a semente, apenas lance a semente. Deixa que Deus faça o resto. No texto de hoje, irmãos, quando Jesus fala em solo, que as sementes caíram em determinado solo, na verdade, ele quer falar aqui de coração. E diz que há pessoas que têm um coração duro, como aquele caminho pisado pelas pessoas. São gente que está completamente indiferente ao pecado. Aliás, eu nem diria que está indiferente, pois na verdade é gente que ama o pecado. São pessoas que gostam do pecado, são pessoas que são insensíveis quanto aos terrores do juízo, são insensíveis também quanto à mensagem da salvação, não querem seguir o caminho da salvação, o caminho do amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, muito pelo contrário, pois segue o caminho do amor ao dinheiro e ao amor a si mesmo, acima de tudo e acima de todos. Eu torno a repetir, não há nada de errado com o pregador, com o semeador, e muito menos com a palavra de Deus, com a semente. Este tipo de coração não acolhe a palavra do Senhor. A semente é pisada. A gente poderia pensar que ela é pisada pelos inúmeros compromissos que a pessoa tem consigo mesma, com suas atividades, com a sua agenda, com seus objetivos pessoais. Ela é pisada pelo seu estilo de vida, que lhe parece tão bom, mas que na verdade está lhe deixando como terra dura, árida, sem vida. Pensando na imagem do caminho, poderemos dizer que algumas sementes são pisadas e outras sementes são arrebatadas da vida da pessoa, Jesus diz aqui, pelo diabo. Ele usa uma metáfora das aves, que pegam as sementes à beira do caminho. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, pois as sementes lhes são lançadas. Mas logo vem aquela vozinha na sua cabeça, aquela voz que diz, isto é bobagem. Você não precisa desse negócio de Bíblia, de igreja, de Deus para ser feliz. Isto é conversa fiada de padres e pastores. Só querem pegar o teu dinheiro, siga teus sonhos. Aproveite a tua vida, esse negócio de julgamento após a morte não existe. Aliás, não existe vida após a morte. Isso tudo foi inventado para que você tenha medo de viver a sua vida do jeito que você merece. Siga a tua vida. Por um lado, a gente pode pensar que esse tipo de gente é gente que não é religiosa, são pessoas que não são religiosas. Bem, até pode ser que algumas pessoas realmente não queiram saber de Deus. Mas mesmo dentro da igreja, há pessoas que têm o coração duro, que não querem mudar de forma alguma. Há pessoas que foram batizadas e até professaram a sua fé, mas não se deixam mudar. Elas cantam hinos, elas fazem suas orações, oram Pai Nosso. De vez em quando vão à igreja, mas não se deixam mudar. Estão tão firmes em suas convicções que nada as muda. A palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Na verdade, só ouvem o que querem ouvir. Aquilo que não gostam, elas descartam, mesmo que seja verdade. Elas não assimilam aquilo. E até acham ruim quando o pastor fala alguma palavra mais dura, porque elas não vão à igreja para serem chamadas a atenção.
Elas vão apenas para receberem consolo e ânimo. Outras vezes vão apenas para que o pregador reforce as suas próprias convicções. Eu diria, são caminhos duros. São caminhos duros. Um outro tipo de pessoa que fala Jesus, aqui no nosso texto, ele compara a pessoa com um solo rochoso. Jesus diz que é a pessoa que ouve a palavra de Deus com alegria, mas como essa pessoa não tem raiz, quando vem as dificuldades, desiste logo da caminhada. São pessoas que pensaram que, por ter entregue a vida a Cristo, os problemas na sua vida logo seriam resolvidos. Elas pensaram também que iriam encontrar um novo tipo de vida social na igreja, onde todos se amam, todos se respeitam, não tem discussão, todo mundo é sincero e não há nenhum tipo de confusão. Aí eles percebem que não é bem assim. E então começam a desanimar. E se ao invés da resolução dos problemas, ainda vierem mais problemas como pressão, provações, testes, aflição, perseguição por causa da palavra, o que acontece? A pessoa pensa, bom, não era para tudo ficar melhor? Havia pessoas com as quais eu me relacionava tão bem por muitos anos, mas agora, por causa da minha decisão de seguir a Cristo, elas não querem mais saber de mim. Além disso, quanto eu mais oro, mais assombração aparece, não dá para eu continuar nesse caminho. Nós lemos que essa pessoa, esse tipo de pessoa, recebe a palavra de Deus com alegria. Aqui até eu gostaria de fazer uma observação, nem sempre a alegria é uma marca da verdadeira conversão. O que eu quero dizer que há pessoas que nem se emocionam ao receberem a palavra de Deus, ao receberem o próprio Cristo, mas a sua conversão é uma conversão real. E outras pessoas se emocionam, choram, riem, mas a sua conversão é passageira. É claro que nós podemos nos emocionar e receber com alegria a Cristo, a sua palavra, isso não está errado. Mas não há uma relação de uma coisa com a outra, não confiemos nas emoções, porque as emoções são passageiras. Confie em Deus e em sua palavra que não muda. Deus não está interessado em emocionalismos, mas numa conversão real, uma conversão profunda de vida. Olhando novamente o nosso texto, Jesus fala que outra pessoa que recebeu a palavra é como um solo que tem espinhos. Jesus diz que os cuidados do mundo, a fascinação pelas riquezas, sufocam a palavra e ela não produz os frutos que deveria produzir. Esta pessoa não tem o coração duro e também não é uma pessoa rasa. Parece até ser uma boa terra para que a palavra de Deus produza muitos frutos, mas ali há espinhos. Elas sufocam a semente. É a pessoa que tem um coração dividido entre Deus e a fascinação da riqueza do dinheiro. Jesus diz que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. O nosso coração não pode estar dividido entre dois senhores. As ambições, os estudos, a carreira, o dinheiro, a casa, o carro, o prestígio, tudo vai afastando a pessoa de Deus e não são coisas ruins. Como já disse muitas vezes, não são coisas ruins. Mas a pessoa, ela vai se apegando de tal forma a essas coisas, que essas coisas boas vão afastando ela da palavra de Deus. Então a pessoa tem que decidir a qual Senhor ela vai servir, ou a Deus, ou a outro. Aqui eu gostaria de fazer uma observação que julgo ser importante. Quando a gente prega o Evangelho de Jesus, tem que apresentar também a questão do senhorio. Pessoas que pregam a salvação sem o senhorio de Deus, na verdade estão fazendo uma falsa pregação. O ouvinte gosta. Imagina como isso é atrativo, você ser salvo sem precisar colocar Deus em primeiro lugar. Só que não foi isso que Jesus pregou. Por isso, cuide com pregações.
que falam que você é salvo apenas por aceitar a Cristo como Salvador, sem que se entregue totalmente a Ele como Senhor. Porque isso é pregação falsa. Está incompleta. É salvação sem cruz, sem fardo, sem peso. Não é evangélica. Não é pregação cristã. Quem quer ser salvo precisa entregar o comando da sua vida para Deus e deixar que Ele dirija e que você, por assim dizer, fique no banco do carona. Deus é quem dirige. E Jesus vai falar ainda de um outro tipo de solo, que é o solo bom, a terra boa. Ali a palavra de Deus encontra um coração que acolhe sem a dureza do caminho, sem a superficialidade do terreno pedregoso e sem os espinhos do pecado, do amor ao dinheiro, do fascínio pelas riquezas. Em Lucas 8,15, texto paralelo, Jesus diz o seguinte sobre esta terra boa: a que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aqui Jesus fala, dentre outras coisas, que este bom coração recebe a palavra de Deus e frutifica com perseverança. Interessante esta palavra perseverança. Em grego significa a capacidade de aguentar ou manter-se firme diante das dificuldades. Repito, a capacidade de aguentar ou manter-se firme diante das dificuldades. Isto é perseverança. E o que isso nos ensina, dentre outras coisas, que nós não devemos desistir diante das dificuldades do seguimento a Cristo. Claro que seremos tentados a deixar a palavra de Deus de lado, a sermos como um terreno duro, onde as pessoas pisam e os passarinhos comem as sementes. Seremos tentados a sermos como o terreno pedregoso, a sermos superficiais, pessoas que não aguentam as dificuldades e logo querem seguir o caminho do mundo. Seremos tentados a sermos como o solo espinhoso, ou seja, a deixarmos que a nossa agenda, os nossos compromissos, a nossa ânsia pelas coisas materiais sufoquem a palavra de Deus. Mas se nos mantermos firmes no caminho de Cristo, aguentarmos as pressões, as dificuldades e não desistirmos, então a palavra de Deus vai frutificar. Os belos frutos vão aparecer. E são frutos bonitos. E são muito bonitos. Como nos diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5, quando ele vai falar dos frutos do Espírito Santo, vai produzir, essa semente vai produzir na tua vida um amor que não coloca condições a outra pessoa para ser amada. É um amor incondicional. Vai produzir uma alegria que não termina e uma paz em meio às dificuldades que vai deixar as pessoas descrentes de queixo caído, como se perguntando como é que pode, como isso é possível. Produzirá o fruto da bondade e da benignidade, suas ações terão as marcas da compaixão e não da indiferença. Produzirá o fruto da paciência. Não vai querer tudo da noite para o dia, mas saberá esperar o tempo certo de Deus. Produzirá o fruto da fidelidade. Se manterá no caminho de Cristo diante das dificuldades, como diz o belo texto de Abacuque, tão conhecido, capítulo 3, versículos 17 a 18. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor. Eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Produzirá o fruto do domínio próprio. A pessoa não será uma pessoa esquentadinha, pavio curto. Saberá a hora certa de falar e a hora certa de calar. E a gente se pergunta, mas quem não quer ser assim? Todas as pessoas podem ser assim. Mas não porque por natureza nós somos bons, mas porque permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Permitimos que o Espírito Santo are o solo da nossa vida.
Assim o terreno duro, arado pelo Espírito Santo, se transforma. Ele retira as pedras, ele remove os espinhos. Isso é a ação de Deus. Então o meu coração duro foi arado pelo Espírito Santo, foi trabalhado pelo Espírito Santo. Isso não é obra minha. Mas é claro, eu podia ter me fechado, ou eu posso me fechar à ação do Espírito Santo, aí ele não trabalha. Mas se eu pedir ao Espírito Santo que ele trabalhe o solo duro do meu coração, ele vai transformar este solo duro em terra fértil. Podemos nos fechar à ação do Espírito Santo, ou podemos clamar, pedir que ele venha. E ele vem. E ele transforma a nossa vida. Caminhando para o final da mensagem, não sei se você, quando olhou para a sua vida, quem sabe você percebeu que é um solo duro, que a palavra de Deus não tem penetrado no seu coração. Se é assim, eu vou dizer, vamos orar juntos daqui a pouco. Mas pode ser também que você percebeu que é uma pessoa superficial na fé. Ou seja, até recebeu a palavra de Deus, mas diante das dificuldades, você quer largar tudo. Então eu vou te convidar daqui a pouco, ore comigo também. Mas se você notou que é como um solo com espinhos, que você recebeu a palavra de Deus, mas os seus compromissos têm falado mais alto, também ore junto comigo. Vamos pedir que Deus transforme este solo da sua vida. E se você é um solo bom, porque Deus transformou a sua vida, louve a Deus. E peça que Ele te mantenha assim. Seja como for, eu te convido a orar junto comigo. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, olha para cada pessoa que agora eleva o seu pensamento a Ti. Por aquela pessoa, Senhor, que tem sido marcada como um solo duro, que é como um caminho, que não tem absorvido a Tua palavra. Ó Senhor, trabalhe de tal forma que esta semente venha a produzir frutos. Também, Senhor, olha por aquela pessoa que está com o terreno pedregoso, que até acolheu a Tua palavra, Senhor, com alegria, mas as dificuldades estão desanimando a caminhada. Tenhas compaixão e removas estas pedras, dando a esta pessoa, Senhor, um terreno favorável à Tua palavra. Por aquela pessoa, Senhor, que é como um terreno espinhoso, que parecia ser solo tão bom, mas não está conseguindo colocar a Ti como prioridade e por isso está perdendo qualidade de vida. Ajude-a, Senhor, a ter a Ti como único Senhor, a quem tem produzido muito fruto, pois Tu trabalhaste em seus corações. Nós Te pedimos, conserva este solo com esta qualidade e dá que cada vez mais produza frutos e frutos em abundância. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los para juntos nós confessarmos a nossa fé em Deus com as palavras do credo apostólico. Confessarmos a nossa fé de que nós cremos neste Deus que trabalha o solo do nosso coração mediante o Espírito Santo. Esse Deus que nos dá a palavra e esse Deus que nos transforma. Então, com as palavras do credo apostólico, nós queremos confessar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Na oração final, lembremos também da nossa irmã Ela Meissen, que nos deixou no último sábado, no dia 4 de julho. Ela alcançou a idade de 97 anos. Deixou enlutados a filha Marli e os irmãos da Marli, Aloísio e Valdemiro. Também estão enlutados os netos, bisnetos e trinetas. Lembramos diante de Deus dessa vida preciosa, agradecendo por ela, pela vida que Deus concedeu a ela, e também orando pelos enlutados. Então eu convido para a oração final. Querido e amado Senhor, este jardim que é a minha vida, ele precisa, Senhor, dos teus cuidados. E eu te peço, Senhor, ajuda-me a escolher bem as sementes. Que eu seja sábio, Senhor, para eu pegar as sementes dos teus potes e não dos potes do mundo. Ó Senhor, nos teus potes há o que é belo, santo e agradável. Que no meu jardim hajam flores bonitas e árvores com bons frutos. Que a grama seja verde e sem ervas daninhas. Dá-me paciência para esperar que a semente se transforme em flor, que a árvore cresça e tenha frutas doces. Dá que eu não seja negligente com as sementes que o inimigo semeou, mas que eu esteja atento e no tempo certo retire a má erva que quer sufocar o que é belo como as rosas e perfumado como as flores dos campos. Dá que eu pegue os nutrientes necessários para que meu jardim não perca o brilho e a força que vem de ti. Que minha oração, Senhor, seja como o adubo e meus cânticos como tuas bênçãos que se esparramam pelos meus quintais, transformando o que antes era seco e árido em um lugar aprazível. Que as águas, Senhor, que vêm das tuas nuvens encontrem um solo sedento da tua presença. Livra-me das doenças que destroem a vida, que acabam com o vigor das raízes. Cuida desse jardim, Senhor, que é teu. Que outros possam caminhar por ele e ver a tua beleza, provar dos teus frutos e se encantar com a tua presença. Meu jardim, Senhor, é teu jardim. Tu és o meu jardineiro. Cuida do que é teu. Ajuda-me também a cuidar de mim, que sou este pequeno jardim. Que seja prazeroso para ti passear por ele. Querido Deus, peço que tu cuides também da minha família e das demais pessoas das minhas relações, pelas quais tenho também um grande amor. Proteja cada uma dessas pessoas e dá saúde a todos e todas nós. Abençoa, Deus, nossos afazeres, o estudo, o trabalho e as demais atividades. Livra-nos de todo mal. Cuida da nossa igreja, dos seus ministros e suas ministras, que se mantenham fiéis à pregação reta da tua palavra e espalhem, Senhor, as boas sementes do Evangelho. Abençoa cada membro da nossa comunidade, que também, Senhor, cada um seja fortalecido pelo teu Espírito e semeie com alegria a tua palavra onde estiver, onde andar. Abençoa os profissionais da área da saúde, dando força e proteção nessa luta contra o coronavírus e no cuidado com as pessoas enfermas. Dá que esses profissionais sejam valorizados, pois são verdadeiros anjos teus, que tu colocas, Senhor, para nos ajudar. Abençoa as pessoas enfermas, que tu venhas ao seu encontro, trazendo saúde em tuas asas. Abençoe, Senhor, também as empresas que estão passando por momentos muito complicados com essa pandemia. Dá que consigam se manter em pé e não fechem as portas, pois são fonte de sustento para muita gente.
Abençoa as pessoas desempregadas, desamparadas, ajude-as para que não lhes falte o pão. Lembramos, Senhor, também da dona Ila Meissen e pedimos o teu consolo para sua filha, seus filhos e demais pessoas enlutadas. Que o teu Santo Espírito os acompanhe e fortaleça. Agradecemos, Senhor, pela dona Ila, pelo tempo que tu lhe deste de vida, pela família que ela formou, pela sua fé firmada no Evangelho, pelas muitas coisas boas que pôde fazer e marcas bonitas que deixou. Agradecemos também que tu a levaste para junto de ti, onde a vida é eterna, pois a morte não encontra lugar. Que todos e todas nós nos mantenhamos no teu caminho, para que quando tu nos chamares, possamos ir também para a tua casa. Finalizamos, Senhor, a nossa oração, pedindo também que tu abençoes os nossos governantes, para que administrem a nossa nação com responsabilidade e cuidado com o povo, especialmente as pessoas mais fracas. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero me despedir de você, dando a bênção em nome de Deus, que você tenha uma semana abençoada, que Deus esteja ao teu lado, te protegendo, cuidando de ti, que você também faça a tua parte, que cuide de você mesmo, cuide do seu próximo, se proteja, que você tenha uma semana de luz, guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Você lembre da palavra de hoje, essa semente tão boa que é a palavra de Deus, que você deixe que ela frutifique em sua vida, que você seja uma boa terra, um bom solo. Deixa Deus trabalhar, que a tua vida vai ter muitos frutos. Então desejo a ti uma abençoada semana e com essa palavra de bênção eu me despeço de você. Assim como a chuva que cai suavemente sobre a terra, abençoando os campos, as plantações, que Deus derrame sobre nós da sua chuva preciosa, para que em nossa vida frutifiquem as boas sementes lançadas sobre o solo da nossa mente, do nosso coração. Que o Senhor, que abençoa a terra e os seus, com o sol que nos aquece e embeleza nossos dias, nos abençoe com Jesus, o sol da justiça, aquecendo nossa vida com o amor e iluminando nossos dias, para que não andemos no escuro. Que Deus que abençoa com a brisa que suavemente sopra sobre nós nos dias quentes do verão, venha sobre nós com seu Espírito e tranquilize nosso coração quando vierem as tormentas da vida. Que o Senhor impulsione o nosso barco rumo ao porto eterno, onde amigos e amigas nos esperam com um sorriso nos olhos. Que Deus que abençoa com o sol nos dias frios, nos aqueça com o fogo do seu Espírito e nos impulsione a continuar semeando o amor. Que assim nos abençoe este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém.